as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, paz do Senhor, gente. Vamos lá, pergunta. Tem uma pergunta assim, sabe, que eu... Pergunta assim, sem lógica, né? Mas a gente responde, né? Eu respondo. A pessoa me pergunta o seguinte: olá, boa noite. Uma pergunta. Como sabe dessas informações? Seu cônjuge que fez essa declaração? Gente, né? A pessoa me pergunta como é que eu sei do deserto do cônjuge. Como é que eu tenho conhecimento, né? No caso aqui, já que a pergunta foi exposta, né? Que como é que eu sei do deserto do cônjuge? Como é que eu sei do deserto da gente? Gente, pelo amor de Deus. Eu trabalho com isso. Eu acompanho pessoas. E no meu trabalho, eu acompanho pessoas que passam por isso. Quer seja do outro lado, certo? Eu também tenho convivência com isso. Tenho experiências com isso, certo? Né? Então, eu trabalho no meu dia a dia, eu acompanho homens e mulheres. O outro lado e o lado de cá. Como é que eu vou saber dessas informações para eu dar para vocês? Porque só fala com propriedade quem tem conhecimento, né? Só fala com propriedade de algo quando a pessoa conhece. Ou tem o conhecimento leigo, né? Ou tem o conhecimento de conviver. Eu tenho as várias partes, porque eu convivo, eu tenho conhecimento, né? No caso, a leitura, a literatura, né? Então não tem, certo? Se eu sou especialista nisso, gente. O especialista, ele sabe ali, né? Especialista, dependendo da área, né? O especialista, ele sabe. Ele fala com propriedade, né? Do que faz. Faz, fala, certo? Por quê? Porque ele convive com aquilo, né? Porque ele tem entendimento daquilo. Porque ele conhece aquilo, né? Um especialista só sabe de algo se ele estudar aquilo, se ele estudou para aquilo, ou se ele pratica aquilo, ou se ele vive aquilo, certo? Então, por favor, né? Às vezes tem perguntas assim, gente, que eu fico, oh meu Deus, oh my God, né? Eu trabalho com restauração pessoais de pessoas, né, gente? Todos os dias. Eu acompanho pessoas que viveu o outro lado e também que vive normalmente o deserto, certo? Né? Eu não convivo com isso só no meu dia a dia, certo? Também tenho outro convívio com outras pessoas que vivem isso, certo? Tem como não saber dessas coisas, dessas informações, né? Não tem como eu não saber dessas informações. A gente só fala de propriedade das coisas, do assunto, quando conhece, não é mesmo? E se eu sei muito a respeito de restauração, deserto, tudo que diz respeito ao nosso lado ou ao outro lado, é porque, né, eu convivo, né? Eu lido com pessoas, tanto de pessoas que viveu o outro lado, certo? Que me passou informações, certo? Sobre o outro lado, né?
que me passa informações sobre o outro lado, como foi a vivência. É para isso que também tem os testemunhos aí, né? Que me testemunha aí o que houve do outro lado, o que acontece do outro lado. Pessoas que já viveram o outro lado e agora, né? Elas estão, né? E após a situação, né? Elas começam a fazer as suas declarações, certo? As pessoas começam a falar como era o outro lado, como é que ela vivia o outro lado. Quem estava do lado de cá também, né, começa a compartilhar as suas experiências, começa a dizer o que foi que passou no deserto. Então, tanto de lá quanto de cá, certo? Os testemunhos estão aí para isso, gente. Para que os testemunhos? Né? Testemunho de pessoas que viveram. Então, se eu acompanho pessoas que viveram o outro lado, e se eu vivi também, lógico que eu tenho propriedade, tenho conhecimento para saber, certo? Dessas informações. Qualquer um está aí. Pode não ter, né, o conhecimento, né, ali no geral, mas tem conhecimento, certo? Um pouco. Por isso que eu passo essas informações para vocês, né? Para vocês terem um pouco dessas informações do que acontece do outro lado, para vocês saberem o que acontece, né? Passo também, né, o que vai acontecer no deserto da gente. Por quê? Porque eu já vivi, eu já passei também. Outra, eu já passei, eu já vivi, certo? Então, né, fora as minha experiência própria, o meu, né, convívio próprio, né, eu também tenho as outras pessoas, gente. Então, não tem, né? Não tem como a gente não saber dessas informações, gente. Pelo amor de Deus. Então, a gente só fala de propriedade, certo? De algo, quando a gente conhece, ou quando a gente vive, ou quando a gente passou por aquilo, certo? Né? Para contar com tanta veemência, com tanta sabedoria, com tanto discernimento, a gente teve que passar, ou passou, ou conheceu alguém que passou, ou seja lá, né? Então é isso, né? Eu trabalho com isso há anos, gente. São mais, certo? Há anos que eu trabalho com restauração. Há anos que eu lido com desertos de pessoas, quer seja de um lado, do outro lado e quer seja do lado de cá, certo? Todos os dias eu acompanho pessoas, casos e mais casos, situações e mais situações, desde as mais complexas, as mais básicas, as mais simples, certo? Então, uma pergunta até sem lógica, né? É lógico aqui que se eu sei tanto, né? Se eu sei tantas essas informações, é porque eu convivo, porque eu trabalho com isso, né? Porque eu tenho propriedade, certo? Tá bom? Então é isso, gente. Bye, fui.